Ocofertilidade é a reprodução assistida para pacientes com câncer. Este é o nosso assunto de hoje aqui no Doutor TV. Já vou conversar com o Dr. Alessandro Schuffner sobre o assunto, ele é um especialista. Antes disso, você está assistindo a gente, já aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para que você possa acompanhar os vídeos novos que nós postamos todos os dias, tá bom? Doutor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Doutor, uma alegria falar com você sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvidas no que diz respeito à oncologia e à fertilidade. A pessoa que tem câncer, doutor, ela pode fazer um procedimento como esse? Sim, sempre dá tempo para que a gente consiga preservar a fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Né? As duas formas é assim possível. Agora, doutor, como é que é feito esse procedimento? Por exemplo, a pessoa descobre que ela tem câncer. Isso pode ser feito mesmo depois de um diagnóstico, ou é possível fazer apenas após o tratamento e a certeza de que a pessoa não tem mais nenhum problema, nenhum tumor? Exato. No caso da fertilidade, da preservação da fertilidade masculina, é mais simples, né? Porque às vezes o câncer comprometeu parte do potencial reprodutivo daquele homem, mas, no entanto, ele pode colher espermatozoides como um espermograma, de forma simples, e assim preservar a fertilidade dele, né? Num dia, por outro dia, vai no outro, e assim conseguiria preservar a fertilidade futura dele sem maior problema, né? Já a mulher é um pouquinho mais complexo, né? Primeiro porque a gente vai ter que estimular a ovulação, muitas vezes, né? Para produzir óvulos, mais óvulos. Naturalmente, a mulher produz um óvulo por mês, então a gente quer mais, vai ter que usar medicamento. Então, quando é um tumor sensível aos hormônios femininos, principalmente o estradiol, é um hormônio que o ovário vai produzir em grande quantidade após o estímulo da ovulação, a gente pode, então, comprometer esse prognóstico desse câncer, né? Então, muitas vezes, o oncologista não nos permite fazer um tratamento como este. Outras vezes, por exemplo, a gente vai coletar o óvulo dessa mulher guiado por um ultrassom transvaginal, né? Então, a gente vai passar pela vagina e atingir o ovário. E algumas vezes o câncer está exatamente ali, né? Então, por a gente passar com a agulha naquela região do câncer, um câncer de colo, já um estágio avançado, né, que está passando pelas laterais da parede lateral da vagina, melhor dizendo, isso pode também fisicamente comprometer e você passar com essa agulha. Tratamento, né, doutor? Tratamento futuro. Então, nesse caso, a gente não faria, né? Mas no restante consegue, né? Teve um trabalho publicado no Congresso Europeu, né, um grupo alemão, uns 8 anos já, que eles colocaram como estimulação da ovulação de urgência, né? É engraçado que reprodução não tem muita urgência, né? Você consegue urgência, né? Alguns minutos para resolver a vida da pessoa, algumas horas. Mas a de urgência que eles queriam colocar é o seguinte: era paciente com câncer, através do entendimento de como funciona o ovário ao longo do tempo, a gente consegue iniciar a estimulação da ovulação a qualquer momento do ciclo ovulatório dessa mulher, né? Habitualmente a gente inicia no período menstrual para produzir uma gravidez, mas quando a gente não está interessado nisso, a gente começa a qualquer dia, né? E na sequência vem um outro protocolo que chama de dual estímulo, que é o estímulo duplo, né? Você, por exemplo, dia 1º de um mês a mulher menstruou, dia 14 você aspirou, dia 18 você voltou a estimular, dia 28 e 30 daquele mesmo mês você está congelando o óvulo dessa mulher. Então, em um mês, você consegue congelar 2 vezes. E desta forma, então, ela vai ter um futuro reprodutivo razoável, né? Não vai atingir 100%, mas algo muito bom, para uma mulher que seria próximo de zero, caso ela submetesse à quimioterapia. E essas mulheres todas não houve um tratamento prévio, foi já com diagnóstico de câncer. Agora, doutor, nós estamos falando, por exemplo, no caso do homem, o sêmen ser retirado para ser guardado. E no caso da mulher também, né? Não é aconselhável que, passando por um problema como este, um tratamento tão grave, uma doença tão grave como o câncer, não é o momento adequado para uma gravidez, né, doutor? Não. Então a gente vai congelar para preservar a fertilidade, ou do óvulo, quando a mulher é solteira, ou não está certa se quer ter o filho com aquele marido, né? Ou às vezes a gente congela o embrião também, né? A vantagem do congelamento de óvulo é caso a mulher, depois de curada da doença, ela desista de ter filho por algum motivo, o óvulo pode ser desprezado a qualquer momento.
né? O embrião não. Seguindo as recomendações do Conselho Federal de Medicina, a gente só pode desprezar após 3 anos, né? E ainda assim, dependendo disso, há um impacto nessa mulher, nesse marido, para decidirem pelo desprezo. Não é tão simples assim, né? Vou desprezar um embrião, né? Então, tem um impacto sobre isso. Então, é um fator. Um outro ponto importante para a gente falar sobre congelamento de óvulo, às vezes até mesmo de sêmen, é que muitas vezes o paciente vem para a gente através de um amigo, de um parente que está passando por alguma dificuldade para engravidar, e que orienta, que fala que, obviamente, naquele momento, todo mundo quer que a pessoa fique curada daquela doença, né? Não só o oncologista, como o próprio paciente, como o cônjuge, todo mundo envolvido na cura da doença. E muitas vezes não pensa lá na frente no futuro reprodutivo dessa mulher, né? Ou desse homem. Então, muitas vezes, o familiar, vai lá, conversa, tenta congelar. É claro, a gente avalia, depois é uma equipe multidisciplinar, né? Passa pelo psicólogo da clínica, também oncologista, a gente entra em contato com o oncologista para saber o que ele acha, se deve ou não deve, se a gente poderia adiar em 15 dias, 30 dias, né? Quando é um congelamento de óvulo ou de embrião. Quando é masculino, não, é dia, 3, 4 dias, uma semana, e está tudo certo, né? Mas de embrião a gente tem que pensar, ou de óvulo, que pode demorar 15, 30 dias. E tem um trabalho publicado há alguns anos atrás, que ele fala o seguinte, um trabalho com mulher, em que as mulheres que congelaram o óvulo, né, elas passaram pelo tratamento, mensurado o sofrimento, através da escala de sofrimento que existe, psicológico, elas sofreram menos durante o tratamento, né? E quem sabe isso teria uma influência na cura dessa mulher futuramente, né? Então tudo isso também é importante. Pelo fato de saber que vai ter um futuro, né, doutor? Claro, a pessoa luta com mais. Uma criança para amar, a criança muda muito a vida da mulher, né, doutor? É um sonho, né, a maternidade. Sim, possivelmente. Ela vai conseguir passar pelo tratamento de forma mais querendo combater de fato a doença. Né? Agora, doutor, antes da gente finalizar, se a pessoa descobre uma doença como essa, tanto homem quanto mulher, já num estágio um pouco mais avançado, que já demande logo de cara uma quimioterapia mais forte, mesmo assim, eu posso fazer a retirada desse óvulo ou do esperma? Do espermatozoide, sim, sempre pode, é rápido, né? O do óvulo vai depender do tempo. Mas daí, doutor, não pode estar, o câncer não pode ficar no líquido e passar para a criança? Isso é uma bobagem? Não ficaria, porque a gente vai congelar a célula, né? Nós vamos congelar óvulo e pode congelar espermatozoide, entendeu? Tá. Então, claro não tem aquela coisa de que eu posso já automaticamente ter um problema como esse, já estar transmitindo para o meu filho. A transmissão não. Pode haver alguma coisa geneticamente falando, né? Então, é um câncer geneticamente relacionado. Mas não por causa desse procedimento, né, doutor? É um procedimento seguro, né, doutor? Vale a pena. E um outro ponto importante falar é com relação ao tempo, né? Então, congelou hoje, mas eu só vou poder usar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não faz diferença, né? Tanto o óvulo, quanto o espermatozoide, quanto o embrião, do ponto de vista de criobiologia daquela célula, daquele conjunto de células que está congelado, pode ser para sempre, não faz diferença, entendeu? Existem outras formas de tentar ajudar essas pessoas, né, esses homens, mulheres, que eu uso determinados medicamentos, que há uma proteção parcial da gônada, né, do testículo, quanto do ovário, mais do ovário até. Existem, quando a mulher fazer radioterapia, né, não quimioterapia, que vai no sangue, radioterapia, que vai no local ali, do lado do ovário, você faz a transposição, que a gente tira o ovário do feixe de radioterapia. Então, tem coisas que podem ser feitas também, né? Não é apenas o congelamento de óvulo, de ovário. É uma ideia que tem que ser debatida, tem que ser pensada, inicialmente com o oncologista, né? Mas também a própria paciente, com a família, pensar nesse tema, exatamente para que a gente proporcione uma possibilidade futura de construir essa família. E você que está assistindo a gente, já fica o recadinho, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você já receber o aviso, porque está chegando aqui conteúdo novo todos os dias. E você que está nos ouvindo pelo podcast, você pode também nos ouvir por todas as plataformas digitais. Um beijo para você, até a próxima.